deixa eu dar o meu bom dia, né? Permitir que você possa falar com os nossos ouvintes. Bom dia, Thó. Bom dia, Caio, né? Bom dia, Wesley está aqui presente, bom dia, Gomes, Abraço, né? Bom dia a todos que fazem parte dessa bancada. Eu quero desejar a todos um dia de paz, um dia de alegria, né? E que a paz possa verdadeiramente entrar nos corações, né? De todas as pessoas e principalmente das famílias que estão cada vez mais aflitas. Verdade. Mas na última quinta-feira, né, eu até vi nas suas redes sociais, você fez a divulgação, aliás, e muito boa ação, diga-se de passagem, né, a divulgação das ações do seu mandato, né, você protocolou um pedido de auditoria, né, no transporte público aqui da cidade, na licitação, melhor dizendo, do transporte público. A gente sabe que o transporte aqui público de Alagoinhas está passando por um momento difícil. Aliás, nós aqui no programa Primeira Mão fomos os primeiros a levantar, né, as dificuldades agora nesse fim de ano aqui no sistema, né, e já falávamos que haveria problemas desse tipo, e dito e feito, teve a paralisação na Cidade das Águas, por falta de pagamento aí, de questões envolvendo o 13º, parcela do 13º, tem aí atraso também de salário já do mês de novembro, pelo menos a parcela, já que tem aquele acordo ali da MP do Bolsonaro, né, os 30% também que a empresa deveria pagar não foi pago, enfim, quer dizer, o trabalhador não está recebendo dinheiro, né, paralisou, né, a greve é legal, e quem está sofrendo é o usuário do transporte público de Alagoinhas. Você vem com essa proposta, eu queria que você desse detalhes do porquê, né, da auditoria, né, no transporte público de Alagoinhas. É por causa dessa crise no sistema? É porque você vê algum tipo de irregularidade? Queria que você explicasse para a população o porquê desse seu projeto. Ok, Caio. Primeiro eu queria dizer a Jacilena que eu já estive lá na construção, né, da unidade de saúde do Pedro Braga, no Pedro Braga, que é do Santo Antônio. Uma moradora já havia feito essa mesma reclamação. Mas a discussão foi feita, acho que junto com a associação de moradores e tudo mais. Mas nada impede que a gente vá lá novamente e tente reverter a situação. Eu concordo plenamente com Jacilena, essa é a minha opinião. A moradora também, que talvez ela não queira que eu identifique nesse momento, mas ela também insistiu muito nisso já há meses atrás, não é? Bem antes de iniciarem a obra. Então acho que a gente pode fazer uma ação e tentar convencer a prefeitura de que ali não é o melhor lugar. Mas espero. Estive lá, já fiscalizando a obra, tirei algumas fotos. E fui até mal interpretado, funcionário, não sei qual era o cargo do funcionário, mas mesmo eu me apresentando para ele, ele disse que eu não tinha o direito de tirar fotos do local. Eu também não entendi, né, mas continuei tirando e expliquei a ele qual era a função do vereador. Né, mas acho que a prefeitura precisa informar também aos seus trabalhadores, né, as pessoas que vão fazer as suas obras, né, do papel de fiscalização e do parlamentar. Mas o que faltava, o vereador ter que ir em companhia da Polícia Militar para exercer o seu papel. O papel. O Caio, mas veja, você traz um tema extremamente importante, transporte público, não é? E a qualidade no transporte público. E você traz mais ainda quando você fala do direito de greve. Claro, o trabalhador tem o seu direito de greve, o trabalhador precisa ter os seus direitos garantidos. E a nossa função, e a minha função também, não é essa, é fazer com que os direitos e garantias dos trabalhadores, seja ele de que categoria for, não é, sejam garantidos. Vou dar só um exemplo. A prefeitura deve pagar, no meu ponto de vista, todos os trabalhadores, principalmente também os da saúde, dentro desse mês. Porque ele paga sempre no mês seguinte. Nós já que travamos essa briga. E a nossa luta com o transporte coletivo, questionando esse processo licitatório, vai justamente nessa direção de proteger o trabalhador. Porque da forma como está, uma das empresas não resistirá e teremos demissão em massa. Né? Então, nós precisamos garantir que o trabalhador tenha o seu emprego garantido e os seus pagamentos também garantidos. Né? Então, isso é importante. Por que é que eu protocolei um pedido de auditoria no processo licitatório? Porque eu percebi, em determinado momento, que o processo licitatório estava eivado de erros. Muitas irregularidades. Não é? E erros de origem, erros grosseiros. Como, por exemplo, o processo licitatório no edital, ele diz que são 2 lotes que foram divididos, isso. Não é isso? Que o lote 1, ele teria o equivalente a 342.421 passageiros. E o lote 2 teria 346.858 passageiros.
quando, na verdade, quando você vai fazer todo o cálculo, é praticamente o inverso. Então, esse erro fez com que uma das empresas escolhesse o lote 1 como o lote de quem ganhou em primeiro lugar, quando, na verdade, ela deveria, segundo esses dados, escolher o lote 2. A empresa que você, no caso, cita é a Cidade das Águas, né? Olha, a cidade, quem ganhou o primeiro lote foi a ATP. Pronto, então a ATP escolhe um lote, mas ela não tem direito de ficar com os 2 lotes. Isso. A Cidade das Águas ficou com outro lote. 2 lotes, certo? O que é que acontece? Quando uma empresa ganha, qual é o lote que ela escolhe? O melhor ou o pior? O melhor. O melhor. Pronto, então aqui, segundo o edital, o melhor lote era o lote 2. A empresa escolheu o lote 1. Mas quando eu fui conversar com a SMTT, o procurador da SMTT me disse que quem escolheu não foi a empresa. Quem escolheu foi a SMTT, a concedente, que escolheu para ela. Quando nós fomos discutimos na audiência pública, o cidadão que foi responsável por todo esse processo, ele disse na audiência pública que quem escolheu não foi a SMTT, que quem escolheu o lote foi a empresa. Então, ficou essa dúvida. Esse foi um dos pontos. Ele não levou também na audiência pública, quando nós solicitamos, todas as informações e os dados acerca da composição dos lotes, porque eu disse que tinha erro no lote. Ele não levou. E o que é que eu fiz? Eu fiz um requerimento solicitando da prefeitura, da SMTT, como é que foi feita essa composição dos lotes. Até hoje não me respondeu. 3 ou 4 meses já tem. Eles tinham 3 ou 4 dias. Como não me responderam oficialmente, eu fiz mais uma vez um requerimento dizendo, olha, então, se não responderam, se não levaram as informações para a audiência pública, é porque tem erro. Aí eu solicitei uma auditoria. Demorou de aprovar o requerimento, mas nós conseguimos aprovar esse requerimento. E a Câmara agora vai estabelecer uma equipe de profissionais para fazer uma auditoria nesse processo licitatório, porque o processo licitatório teve erros grosseiros e erros de origem. E esses erros fazem com que uma das empresas que comprou um lote que diria que ela teria em torno de 112 milhões, 381.992, não vai ter isso. Vai ter muito menos. E a outra empresa que teria 110.944.404 reais, ela não vai ter isso. Ela vai ter um pouco mais. Então, esses erros... Eu acho que na auditoria você vai encontrar eu acho até relevante, né, Gomes, se fazer isso, mas acho que você vai encontrar um resultado totalmente diferente. Você vai encontrar as 2 empresas não alcançando nem metade disso aí. Isso. Eu acredito. Por conta também da pandemia, que reduziu o número de... Claro. Não é? E por diversas outras questões. Agora, por outro lado, né, a gente também tem que falar também da falta de cumprimento do contrato por parte das empresas, né? Principalmente Cidade das Águas. Aliás, Gomes, ontem eu fiz um artigo sobre o problema, a SMTT fez uma nota que claramente, ela não disse com essas palavras, mas claramente Cidade das Águas fez fraude no processo. Fraude. Por quê? Porque ela foi para a licitação, como você tem empregado. Ela não desvinculou os empregados da cidade de Alagoinhas para contratar para a Cidade das Águas. Ou seja, a greve é da aviação Cidade de Alagoinhas. Não é da aviação Cidade das Águas. Mas os empregados utilizados na Cidade das Águas têm um vínculo empregatício com a aviação Cidade de Alagoinhas. Isso é uma coisa terrível, gritante. Uma irregularidade gritante. Né? Eu acho até que a prefeitura tem elementos, inclusive, não é nem para intervir. É para justamente fazer o distrato, né? O distrato do contrato e fazer, inclusive, o contrato emergencial, se for o caso. E refazer a licitação do lote. É o lote 1 ou o lote 2? 2. O lote 2. E a empresa que vencer, né, pegar esses funcionários que estão na aviação Cidade de Alagoinhas sem receber o seu salário. Porque a grande preocupação nossa, né, Tó? É com os rodoviários que estão sem receber seu salário. Trabalharam sem receber e estão passando dificuldades financeiras, né? Mas, Gomes, vou deixar você à vontade para fazer sua pergunta, seu questionamento ao Todininha. Caio, mas respondendo a sua indagação, primeiro a pergunta que fica é quem vai querer esse contrato emergencial? Então, nós estamos aí diante de um imbróglio muito grande, vai precisar muita habilidade mais da prefeitura, porque se nada disso der certo, o que é que ocorre?
o sistema do transporte público volta para ela e não me parece, apesar dela ter a máquina disponível, que ela vá fazer isso bem, pelo menos nesse momento. Então, dentre os males, o menor, me parece que a condição melhor atualmente é a condição justamente das empresas. Ela teria que intervir, teria que trabalhar no sentido de ajudar, fazer uma espécie de parceria, porque de alguma forma o sistema pode voltar para a mão dela, porque a concessão é do município. Mas, Todininha, um bom dia para você, um grande abraço para você. Eu fico muito alegre com a sua reeleição, por conta, não que eu seja simpatizante da sigla, da qual já fiz parte um dia, mas pelo que representa você nessa luta, né, buscando em todos os cantos da cidade aqueles temas que é importante para a sociedade. Quem ganha com o seu mandato não é você. Quem ganha com o seu mandato é a cidade. E eu lamento que o seu mandato voltou sozinho, porque você tinha um parceiro, um companheiro seu lá na Câmara, que nós acompanhávamos o trabalho dos dois e vocês conseguiam, de certa forma, se harmonizar e fazer um trabalho importante para a sociedade. Aí eu lamento porque o outro não conseguiu, pelos problemas que enfrentou, né? Não conseguiu a reeleição, e isso para a cidade é uma perda muito grande. Mas veja bem, então, a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: o processo de auditoria é importante porque você traz à tona tudo o que aconteceu, e você já está nos passando alguns elementos aí durante esse período que possa ter fugido a legalidade, a razoabilidade, a tudo. Mas é um processo que leva tempo, é um processo que leva tempo. E nós estamos com o imbróglio na mão hoje, 14 de dezembro, né? Daqui a mais 14 para 25, daqui a mais 11 dias nós estaremos no Natal. É justamente um período de efervescência do comércio, e nesse período de efervescência do comércio, a tendência é que, no meio de todas as dificuldades da pandemia, o comércio pudesse, né, se recuperar um pouco dos baques que sofreu durante todo esse tempo. E aí, com o problema de greve no setor de transporte e com a possibilidade de um colapso total, essa condição piora mais ainda. Então eu entendo que, eu já falei isso aqui, que o município tem que trabalhar a curto, médio e longo prazo para resolver isso. Só que, independente dele trabalhar o médio e o longo, que isso fatalmente acho que deverá ser feito, tem que se trabalhar de imediato o curto. Como é que você vê isso? Qual a contribuição? Quais as ideias que você tem como legislador de dar a sua contribuição também, porque o seu papel é esse também, não somente fiscalizar, mas dar a sua contribuição para que esse problema, de certa forma, possa ser amenizado ali na Câmara, principalmente que nós estamos a poucos dias do recesso. Obrigado, Gomes, né? Eu sei da sua felicidade, da amizade que a gente tem, né? E agradeço a todos que ficaram felizes com a nossa eleição. A questão do transporte público não é uma questão simples, é uma questão complexa. Então, você não vai ter nunca uma resposta, uma solução simples. Mas a primeira solução, Gomes, e todos vocês que nos ouvem, nos assistem pela rede social, é justamente essa do processo licitatório, que não vai levar tanto tempo. Não é? Por quê? Porque o processo licitatório deu a uma empresa um valor muito maior do que o que estava no edital, e a outra empresa um valor muito menor. Então, ela começou a arrecadar muito menos. Deixa eu deixar bem claro. Linhas que eram boas, ela ficou para uma empresa, e linhas que eram ruins, que arrecadam um pouco, ficou para outra empresa. Então, a empresa arrecada cada vez menos e a outra cada vez mais. E o edital de licitação diz que os dois lotes têm que ter um equilíbrio econômico e financeiro. Ou seja, não há o equilíbrio econômico e financeiro, os dois são parecidos, iguais, só no edital. Na prática não é. E aí eu peço a Caio que você pode solicitar do Sindecura todas as arrecadações dos últimos meses, de 20 de agosto, quando começou esse processo, para cá. E você vai ver a discrepância entre umas linhas e outras linhas. Um lote e outro lote. O que uma empresa arrecada e o que outra arrecada. Isso dificulta. Esse é um dos pontos. A gente resolve esse ponto. O segundo é que tem que ter agora... Não digo a mão forte do Estado, porque o prefeito parece que largou um pouco de mão, mas a prefeitura precisa entrar, junto com o sindicato, junto com os trabalhadores e as empresas, e uma representação também do Poder Legislativo, e buscar uma solução mediada, porque há solução para isso.
a solução mediada. A empresa tem condição de trabalhar, tem condição de pagar, mas tem condição de acordar. Nós estamos aqui na defesa dos trabalhadores e na defesa também de todos aqueles que fazem parte da nossa sociedade, aqueles que fazem a sociedade girar e movimentar. Então, a minha preocupação, enquanto legislador, é a preocupação com a cidade, principalmente com o passageiro. Uma coisa, não acho que o aumento de tarifa seja o mote principal para resolver essa situação e garantir que as empresas possam arrecadar mais. Acho até que, muitas vezes, um valor menor pode fazer com que mais pessoas utilizem o sistema. Hoje, em pandemia, poucas pessoas utilizando o sistema, porque tem pouco recurso, porque muita gente não tem dinheiro. Então, assim, é uma coisa que tem que analisar com muito critério e com muito cuidado. As soluções existem. Agora, todos devem estar dispostos a contribuir, a ajudar, a resolver essa situação do transporte público no município. Mas, principalmente, o prefeito, que tem feito ouvido de mercador, não tem dado a devida atenção a essa problemática e tem deixado que outras pessoas decidam quando a decisão principal deve ser dele. Mas me permita fazer algumas pontuações, porque é o seguinte, para mim fica parecendo, e aí eu não quero ser injusto, até porque a gente sabe do seu caráter, mas inconscientemente talvez o que você acaba fazendo com essa proposta é advogar para uma das empresas. E vou lhe dizer por quê. Você fala que uma das empresas teve prejuízo com a licitação e isso ensejaria uma auditoria. A empresa seria a Cidade das Águas. Mas a própria ATP só não passa pelo mesmo problema porque os donos colocaram dinheiro. Inclusive eu falei aqui, colocaram 150 mil reais para pagar a primeira parcela do 13º e devem colocar mais dinheiro para pagar a segunda parcela, porque o sistema como um todo não se remunera. A própria SMTT ofereceu as linhas da Cidade das Águas para, de forma emergencial, a ATP rodar, e ela se negou, porque disse que ela já tem prejuízo, e se adquirir mais linhas vai ter mais prejuízo. Então a questão é que, pelo visto, todas as linhas apresentam prejuízo. A Cidade das Águas, que é a empresa aí que questiona a questão do favorecimento à ATP, não paga os funcionários com a tarifa que está posta. Existe a garantia de que, se ela assumir outras linhas, vai pagar os funcionários? Por que não paga agora? Porque o que se coloca é que ela não tem viabilidade econômica para se manter no sistema. E aí, acabando a licitação, nós voltamos ao sistema precário que nós tínhamos, né, sem licitação, né, com tarifa sendo pontuada por decreto, e pior, com as empresas que antes rodavam entrando no sistema, porque acaba a licitação, né, pode voltar aí a Aviação Cidade de Alagoinhas, que hoje passa por greve, a Xavier pode voltar, então vai virar, eu acho que vira uma esculhambação, né? Eu acho que, de vez de ajudar, você acaba atrapalhando todo o processo. Ademais, a Xavier entrou na justiça, né, contra a licitação, e a própria juíza Carmelita, né, negou a suspensão do processo, dos efeitos da licitação, e hoje está válido. Diante de tudo isso, em vez de você atacar o problema, né, como um todo, você não acaba, no caso, advogando para o Raimundo Estélio, que, de coincidência ou não, na campanha, inclusive, fez um café da manhã em apoio à sua candidatura. O Raimundo Estélio é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né? Diversos funcionários de Raimundo Estélio me pediram para verificar essa situação, porque eles estão passando grandes dificuldades. Caio, o bom é que você é advogado, né? E você sabe que quando não há a legalidade dentro de um processo e quando há vício de origem dentro de um processo, ele cabe recurso em qualquer tempo. Sim, não é? Claro. E eu, enquanto legislador, enquanto vereador da cidade, quando eu questiono o processo licitatório, eu estou questionando a legalidade dele, não é? Se ele é legal ou se ele foi legal. Se ele foi moral ou se foi imoral. Se ele atendeu os princípios da publicidade ou não. Se ele foi eficiente ou não. Os princípios da administração pública. Então eu questionei isso aqui. É isso aqui que está questionado. Agora, claro, que como tem uma empresa que ela foi injustiçada dentro do processo licitatório, todo o discurso
ele vai numa direção de parecer que eu estou protegendo ou tentando defender uma organização, uma empresa em detrimento da outra. Não acho isso. Eu acho que tanto a ATP quanto a empresa Cidade das Águas, elas devem ter os seus direitos garantidos, né, dentro do que foi previsto no edital. Nós vamos ter um sistema público de transporte bom, que venha atender muito bem a nossa população, quando as duas empresas tiverem a possibilidade real de fazer o seu trabalho com dignidade. Por exemplo, o número de veículos foram reduzidos. Tinham 3 empresas, existiam 77 veículos. Com 2 empresas, o que existem são agora 62 veículos. Ou seja, mas porque foi prometido e garantido que o sistema teria, a partir do processo licitatório, todo um processo de tecnologia que favoreceria as empresas a terem um número menor de veículos. Mas também tem os ônibus novos, né? Um debate como esse, você avalia mesmo que eu estou defendendo uma organização ou outra? Um debate como esse, um debate técnico, um debate claro, um debate de que houve erro num processo de licitação, que foi um grave equívoco contra a administração pública, feito por uma instituição pública que estou denunciando, e você acha que o principal aqui é proteger ou defender uma organização, uma empresa? Será que não é defender o que é justo, o que é legal? Será que não é defender combater a injustiça? Será que não é defender os empregos dos trabalhadores, que me procuraram diversos deles, da cidade de Alagoinhas? Exatamente isso que eu quero Será que não é como defender, é que isso protege? Será que não é defender o passageiro? Será que não é ir de encontro a um monopólio que possivelmente possa ocorrer e dificultar a nossa cidade? Não, mas eu queria entender como é que isso protege os empregos. Porque a empresa, a digo Cidade das agora. Águas, não está pagando o funcionário. Isso aqui tá se claro. se tiver aí um remanejamento, ela coloca dinheiro? Eu não sei. Aí eu não sei. Então você não tem a o que eu lhe garantia de digo? que Se eu tivesse um diagnóstico das duas empresas, porque eu sou administrador, Sim. eu sou consultor organizacional e eu conheço desse processo. Se eu tivesse um diagnóstico das duas empresas, eu diria por que está quebrando, por que não está. Mas a empresa é privada, eu não tenho... Então você não tem como garantir a manutenção Eu não dos tenho como empregos. garantir, mas eu tenho que garantir a legalidade de um processo que eu sei que foi legal. É isso aqui que tem que fazer. Agora, se isso aqui favorece A ou favorece B, ou vai em detrimento de A ou de B, aí eu não sei. Agora, eu não fiquei satisfeito com a sua forma de tentar juntar, eu ligar quero, uma eu quero coisa, esclarecer isso, ligar porque os uma ouvintes... coisa com a outra. Não, né? o que eu acontece, acho que isso eu estou lhe dando a oportunidade de você se explicar. Eu acho só que isso dificulta o entendimento. Eu acho que isso coloca em xeque, né? Tenta colocar em xeque a minha imagem, a minha lisura dentro do processo. Eu sou muito claro no que eu digo. Não, sou o muito que eu claro no falei foi que inconsciente. Não eu também... recebi, quero deixar aqui claro para todos os eleitores, não recebi R$1 de qualquer empresário, R$1 sequer, durante a campanha. Nenhum, de ninguém. De ninguém. E se alguém que me deu algum recurso, algum dinheiro, alguma coisa, R$1 que seja, levante a mão e pode dizer aqui na rádio. De ninguém. A minha campanha foi toda sem recurso de ninguém. Agora, não recusei voto de quem quer que seja. E nunca me vendi. Aqueles que quiserem votar em mim, votem em mim pelo que eu faço, pela minha lisura, pela minha forma de agir, mas jamais para que eu possa defender um em detrimento de outro. Não estou aqui contra a ATP, jamais estaria. A ATP entrou num processo legal em relação a isso aqui. O meu problema não é a ATP. O meu problema não é ninguém. O meu problema é a lisura de um processo licitatório que é obrigação minha, né? Que era obrigação minha de fiscalizar durante a época. Mas acabei não fiscalizando, não sei o porquê também, acabei não vendo, mas quando vi que tinha erros e estou trazendo para a sociedade. Vocês podem acreditar, não estou aqui para defender A ou defender B, mas irei defender aquilo que eu considero que é justo. E não recebi R$1 sequer de quem quer que seja. Nossa campanha não houve compra de voto e não houve distribuição de recursos nem de cesta básica para ninguém. A nossa campanha foi para aqueles que acreditaram na nossa proposta e que acreditam que a gente faz um trabalho muito sério. Não, só para esclarecer, Tó, até porque eu sei que você tem outra entrevista também numa co-irmã, não quero atrapalhar, obviamente, mas o que a gente quer é esclarecer justamente. Eu vou até relembrar o início da minha fala, em que eu reafirmo, e eu acredito nisso, porque eu não sou de usar de falsidade, nem pela frente, nem pelas costas, né, que eu acredito na sociedade, e eu falei, inclusive, de forma inconsciente, você está advogando para os interesses de uma determinada empresa que nos mostra que está praticamente, eu não digo falida, porque quem tem que pedir falência são os credores. Talvez ela tenha até patrimônio para cá com as dívidas que ela tem, mas que no momento ela não paga o que deve. E aí a gente tem dívidas de FGTS, então você invalidando, né, a licitação, o processo licitatório, pode até ser que tenha irregularidade. Eu não estou dizendo que não tenha, pode ter irregularidade. Agora, eu quero saber de que forma isso vai ter
né, uma solução para o problema dos salários e dos direitos trabalhistas não pagos até agora, e qual seria a melhoria no sistema, né, com licitação ou sem licitação. A melhoria, no meu ponto de vista aqui, seria, no meu ponto de vista, né, uma empresa que foi dado para ela o direito de arrecadar R$110 mil, ela arrecada 80. A outra empresa que iria arrecadar 112, aqui iria arrecadar R$112 mil, arrecada 80. Aqui iria arrecadar R$110 mil, arrecada 120. Se você equipara tudo isso, você oferece mais recurso. Você equilibra a balança. Nesse equilíbrio econômico e financeiro, a pessoa vai ter mais recurso. Eu acho que tendo mais recurso, poderia ser até que pagasse mais os trabalhadores. Então, eu vejo nesse ponto. Por que é que os trabalhadores da cidade de Alagoinhas estão sem receber dinheiro? Né? Aí é um problema da empresa. Mas o edital diz alguma coisa em relação a isso? A pandemia também diz, mas o edital também diz. O que era para receber 110, 112, você vai receber 80. Ou seja, você vai receber um pouquinho menos. Então, se você recebe menos, é menos recurso para você botar na empresa. Não sei como é que está, porque eu não sou consultor organizacional de empresa nenhuma. Eu sou vereador e estou aqui para discutir aqui dentro desse ponto. Por eu ser administrador, gestor público e ter uma larga experiência, fui gerente do SAC, conheço muito de gestão pública e conheço também de empresas. Por isso, eu sei que se você aporta um pouco mais de recurso em uma organização, claro, ela terá mais capacidade de solver as suas despesas, não é? Os seus gastos. Então é por isso que eu digo que se houver essa justiça social aqui, primeiro, pode ser que isso aconteça, mas aí é um problema das empresas, né? Então, assim, eu só quero deixar claro para você e para todos, claro, que eu não trabalharei com defesa ou advogarei para quem quer que seja. Eu estou aqui para defender os interesses dos passageiros que estão sem transporte e os interesses dos trabalhadores que também estão sem receber dinheiro. E dos empregos. Acho que uma única empresa defende isso no lote. Se tiver o controle de todo o sistema, haverá um monopólio. E o monopólio, no meu ponto de vista, trará grandes prejuízos para o nosso município. O prefeito deve entrar junto com o sindicato, com os trabalhadores, com os empresários e negociar. E se quiser uma representação da Câmara, pode ser o da Comissão de Transporte, eu também me coloco à disposição. Estou disposto a negociar pela minha cidade, não por A e nem por B. Estamos discutindo aqui o melhor para a cidade. Né? Só para concluir, tô abusando um pouco, claro, da sua permanência aqui, mas é só para isso. Você acredita que possa existir um conluio entre a ATP e a Prefeitura de Alagoinhas para assumir sozinha o sistema, se aproveitar dessa cria da Cidade das Águas e, de certa forma, ter sido beneficiada na licitação já pensando nisso tudo? Não acredito. Eu advogo inicialmente que o que houve foram erros, não é? E eles, depois que perceberam que tem erros, eles não estão querendo assumir. Né? Poxa, nós erramos e prejudicamos alguém. Acho que foram erros. Irregularidades existem no edital, existem, né, nos contratos, e a gente precisa resolver essas irregularidades. Não acho que haja conluio, não acho que haja perseguição de ninguém. Né? O que eu acho que foi isso aí, e não estão com receio de assumir os erros que existiram. Né? Agora são erros grosseiros, e eu vou levar isso até o final, porque eu acredito que a administração pública tem que ter lisura naquilo que faz. Né? Legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade, isso aí eu vou cobrar o tempo inteiro porque eu fui eleito para isso. Bom, 7h mais 3 minutos, eu deixo você à vontade para você concluir a sua participação aqui, desculpando desde já qualquer mal entendido, é porque você sabe, eu como radialista, minha profissão aqui, meu ofício é perguntar o que os ouvintes muitas vezes querem perguntar a você e, de certa forma, detalhar o tema, para não deixar nada... Eu quero deixar claro que a admiração que tem por você é grande, acho que você está num lugar, né, onde você conquistou e onde você é bom. Né? E eu peço até desculpas a você se eu fui um pouco grosso, mas eu compreendo muito bem o seu papel e eu acho que o papel do entrevistador deve ser esse mesmo, de perguntar tudo, entendeu? E aquilo que veio da cabeça e da vontade. E do entrevistado é de responder. Claro. Eu só respondi da forma como respondi, porque às vezes há uma má interpretação por quem ouve. Claro, então eu preciso deixar isso muito claro. Mas assim, jamais nada contra você ou a sua pergunta, eu acho que você está correto. E eu estou aqui do lado de cá para responder tudo aquilo que houver dúvidas, entendeu? Agora, da forma como eu respondi, para não deixar dúvida em quem estava ouvindo. Né? Mas eu quero agradecer essa entrevista, eu quero deixar claro que a gente precisa resolver, né, esse problema do sistema público de transporte emergencialmente, e eu me coloco à disposição para contribuir. O prefeito precisa entrar nesse processo, está largando nas mãos de outras pessoas, também acho. Precisa assumir, né, e agradecer a todos vocês, e deixar mais claro, agradecer essa reeleição e dizer que serei os olhos
de vocês na Câmara. Vocês não podem ir para a Câmara todos os dias e não podem acompanhar a Prefeitura todos os dias. Eu quero continuar sendo os seus olhos na Câmara. Não vou conseguir ver tudo, mas aquilo que eu puder ver, tenho certeza que não ficará sem um enfrentamento. Né? Agradeço a todos aqueles que acreditaram no meu mandato, né? E assumo o compromisso mais uma vez com a nossa cidade. Caio, muito obrigado. Obrigado, Wesley. Obrigado, Gomes. E desculpe se eu não consegui responder alguma pergunta e se em algum momento eu acabei sendo indelicado com alguém. Não, tô. 7 horas mais 15 minutos.